Olá, sejam todos bem-vindos. Nesse sexto encontro de iniciação à docência da UEMA, nós vamos ter uma pequena conversa sobre a arte literária como prática docente na alfabetização e letramento nos anos iniciais da educação básica. Assunto esse que está intimamente ligado com as questões de novas metodologias na sala de aula e principalmente com novas formas, novos modelos de prática docente. Eu sou o residente Matheus de Jesus Fernandes, participante do programa de residência pedagógica, cujo nosso subprojeto da escola em Bacabal é Viajando no Mundo Mágico da Leitura e da Escrita. Então, eu gostaria de iniciar esse assunto falando sobre um conceito geral e uma importância geral em questões educacionais e principalmente no papel fundamental e importante do professor, da ação pedagógica. Como um dos pilares essenciais para a construção de uma sociedade, a educação tem um professor como agente direto para a formação de cidadãos íntegros e participativos na comunidade. O papel do professor é essencial para que a educação cumpra sua função social, principalmente quando o profissional capacita o seu aluno por meio dos processos de leitura, letramento e alfabetização, a deixar esse aluno também a ser crítico, a saber opinar, discutir e solucionar problemas que precisem de intervenção. Além de ensinar também conhecimentos acumulados ao longo da história humana. O bom educador, ele estimula o educando para novos saberes e uma transmissão de conhecimentos cada vez mais inovador e de desenvolvimento entre todos estes alunos, um desenvolvimento igualitário. Então, nós temos a educação como um dos pilares que sustentam a sociedade e que, na verdade, sempre sustentaram a sociedade. Nós temos, de frente a tudo isso, o papel fundamental do educador. E o educador, quando de maneira correta, quando de maneira sábia, sabe orientar os seus alunos, ele constrói uma sociedade melhor. Ele constrói cidadãos, futuros cidadãos plenos, futuros cidadãos íntegros, críticos e que intervêm de maneira direta na sociedade. E nós sabemos que esses cidadãos só podem ser construídos através de uma boa educação, através de conhecimentos que eles precisem ler, saber interpretar, mudar o mundo em que eles estão inseridos e também fazer novas significações. Nós temos como objetivo geral discutir esse encontro de hoje sobre a arte literária como recurso para alfabetização e letramento, enquanto os nossos objetivos específicos são refletir sobre a importância da leitura e escrita para a vida do educando, comentar as ações pedagógicas do professor, as quais são fundamentais para o desenvolvimento de sua turma, e evidenciar a influência da utilização da arte no processo de ensino-aprendizagem deste aluno, no processo de desenvolvimento dessa criança. A forma metodológica como trabalhamos isso foi através de algumas obras, 3 principais obras: Casa de Pensão, do autor Aloysio Azevedo, Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato, e Turma da Mônica, de Maurício de Souza, foram os principais recursos didáticos utilizados para incitar a prática e gosto à leitura, através de exposições culturais, artísticas, teatrais e musicais entre as crianças, levando-as à imersão no mundo literário, ao desenvolvimento cognitivo, afetivo e social dos alunos, por meio de um modelo diferente de ensino. Então, nós temos aqui alguns tópicos que vão refletir sobre este conteúdo. Primeiro, nós temos que o aluno ele precisa, mais do que qualquer coisa, saber utilizar corretamente a leitura e a escrita quando temos um bom educador, para que ele saiba agir
e viver em suas diversas necessidades, tanto no meio social quanto também dentro de um ambiente escolar. E Ferreira ele comenta sobre ações e através de que tipos de práticas, no caso de práticas docentes dentro da sala de aula, que tipo de práticas a criança é introduzida na língua escrita, que tipo de práticas ela começa a ter interesse, começa a saber ler de forma efetiva, a saber interpretar de maneira efetiva e completa e não somente identificar números, identificar letras, mas saber utilizar isso de maneira plena, de maneira consciente, transformando a sociedade em que ela está. O professor alfabetizador, ao pensar ou repensar sobre quais recursos utilizará, ele estará garantindo aos alunos que se desenvolvam, ou seja, ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, utilizando de obras, de metodologias que façam parte do mundo da criança. Com isso, a arte literária, uma das formas de arte, ela tem sido proposta como um instrumento fundamental da educação, ocupando historicamente papéis diversos. Então nós não temos a arte apenas como um meio contemplativo, um meio em que a criança ela apenas observa e dá opiniões subjetivas, mas nós temos aqui a utilização da arte como um processo de transformação mental, emocional, psíquica, cognitiva desta criança quando é utilizado de maneira estratégica pelo educador. E com isso nós temos como exemplo um projeto aplicado com crianças da educação básica dos anos iniciais, onde nós levamos a questão da literatura, a questão da arte, a questão da música, do teatro, tudo interligados para que a criança, ao ter obras conhecidas, ao ter obras que façam parte do seu convívio social, ter obras que elas conheçam, elas começam a gradativamente ter um interesse na questão do mundo das letras, na questão da leitura, da literatura. E a partir dessa transformação gradativa e desse interesse gradativo da criança, ela começa a ressignificar o mundo em que ela vive. Ela começa a entender que quando é apresentado algo para ela, ela não apenas recebe aquilo de maneira passiva, ela começa a transformar o mundo, ela começa a saber opinar, a saber criticar, ela começa a ver que ela é um agente direto dentro da sociedade. Ela tem um papel fundamental e importante para atuar, seja em casa, seja na igreja, seja na escola ou em qualquer lugar. O professor, como esse mediador do conhecimento, ele tem a responsabilidade de levar a prática da alfabetização e, intrinsecamente ligada a esta, o letramento pleno para as crianças e adolescentes, dentro de contextos específicos da realidade específica da criança e exercícios práticos de acordo com a realidade social de cada um. Acredita-se firmemente que este projeto alcançou êxito no incentivo para o interesse da literatura, da cultura e expressões da arte, da vida em sociedade e também do desenvolvimento particular de cada um dos alunos do projeto social Beata Madre Rosas na cidade de Bacabal. Entendendo os alunos mais do que meros estudantes, mas como verdadeiros seres humanos que sabem ler de maneira efetiva, sabem escrever, interpretar e reinterpretar conhecimentos e mundos. Para nós encerrarmos essa breve conversa de hoje, gostaria de explanar os meus agradecimentos à Universidade Estadual do Maranhão, a CAPES, ao Programa de Residência Pedagógica e a todos os responsáveis pelo programa que, significativamente, somaram para os meus momentos de aprendizagem, desenvolvimentos e realizações acadêmicas e profissionais pelas quais passei ao longo deste tempo como residente e discente do curso de letras.
Muito obrigado e até a próxima.